Salve, salve, fã da aventura! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar com mais uma edição do Sertões Cast, o podcast dos Sertões 2022, o maior rally do mundo. Vem aí, já estamos esfregando as mãos, já estamos nesse esquenta para o maior rally do mundo. São 30 anos de Sertões, muita coisa bacana, muita história interessante, então não perca tempo já. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos viver juntos esse rally que tem tanta história, tem tanta coisa legal do nosso país aqui, enfim, muita coisa bacana. E o programa de hoje é um programa extremamente especial, porque a gente vai conhecer histórias de dois competidores que já passaram por várias coisas, mas literalmente esse ano farão tudo em um voo solo, farão tudo isolado. Então, seja bem-vindo, vamos para o nosso episódio 2 aqui, o Eu Mesmo e os Sertões, porque meus convidados hoje são o Marco Antônio e também o Youssef Haddad, dois pilotos. O caso do Marco é um competidor de moto, e Youssef vai fazer uma aventura esse ano, Youssef, que ele vai correr de carro sozinho. É isso mesmo, isso. Você cansou de ter alguém do seu lado, é isso? Eu cansei de... Na verdade, eu não sei se eu cansei de ter alguém para brigar ou se eu estou com um problema que eu não sei em quem que eu vou colocar a culpa. Né? Entendi. Então, acabou a desculpa, é isso? Exatamente, acabou Já a tá desculpa. todo mundo de saco cheio No dele, caso do Marco, você sempre pilotou moto, você não teve mais esse problema, né, Marco? Graças a Deus. Não, mas também eu não acho que... Graças eu nunca a Deus, aguentaria passar pelo que ele passava, que é ser copiloto de alguém, de um louco do lado, né? Acho que isso aí eu não consigo me imaginar na posição dele. E uma coisa legal dos nossos dois convidados de hoje aqui, tanto do Marco quanto do Youssef, é que já são competidores experientes, né? Você já há quanto tempo tá nessa brincadeira já, Marco? Eu fiz a minha primeira prova em 99. Primeiro Sertões ou a primeira prova? Primeiro Sertões, em 99. Eu comecei no Enduro de Regularidade em 94, por aí, fiz até 99. E aí participei de uma prova de Baja, que estava começando no Brasil. Uhum. Então foi minha primeira prova de velocidade. E era Baja Cipó 1000. Tá. E aí até veio pilotos estrangeiros, da Itália. E aí falei, vamos me aventurar nisso. Vou experimentar. E aí, cara, acabou que todo mundo foi se fudendo, desculpa a palavra. E no final, eu fui o melhor brasileiro na Superproduce. Fiquei atrás do Fábio Farioli e do Giovanni Sala, que são dois campeões mundiais. Uhum. E aí falei, cara, eu acho que isso tá legal. E aí abandonei a regularidade e comecei no velocidade. Fazendo Sertões em 99 e agora estou indo para a minha 16ª participação. 16ª participação? 16ª. Nos Sertões já são 20 e poucos anos competindo, né? 23 anos 23 anos competindo. E você, Youssef, como começou? Você é uma história curiosa, porque você é um cara que literalmente começou de baixo numa empresa e foi ascendendo até chegar nessa posição de piloto, de agora piloto também, né? Na verdade, sim, eu decidi muito cedo que eu queria estar no off-road. Né? Então, desde andando de Jeep e tudo, eu escolhi fazer engenharia mecânica porque era o caminho para mim mais perto, né? Tá. mais rápido para estar no rally. E eu tive algumas felicidades nessa trajetória, uma delas é ter conseguido, durante o período de faculdade, de um projeto, o Mini Baja, que é um projeto já off-road dentro da faculdade, a gente conseguiu o patrocínio da Mitsubishi. Que legal. Então, para mim, ali eu falei, eu estou começando a me aproximar de onde eu quero. Tá mais perto. E, através desse projeto, desse patrocínio, eu consegui ser estagiário da Mitsubishi e trabalhar na parte de desenvolvimento de produto. Então, eu olhava ali os carros de competição do meu lado, mas eu estava mais voltado para a parte de produto. E, com o tempo, eu consegui chegando, até 2003, ir para o meu primeiro Sertões, como engenheiro, né? Na verdade, eu era engenheiro responsável pelo carro do Giga e do Marcelinho. E em 2005, e aí sim eu consegui ir para dentro do carro e fazer meu primeiro Sertões como navegador. E como foi para você exatamente fazer essa transição aqui? Porque você fez... Qual foi a primeira prova que você navegou? Foi logo de cara os Sertões ou não? Na verdade, tem umas histórias muito interessantes, né? Eu sempre tive muita sensibilidade dentro do carro. Tá. Então, todos os treinos, eu sentava do lado do piloto para desenvolver o carro. Então, toda a parte de acerto de suspensão, ajuste do carro, eu fazia do lado. Já ficava fuçando no carro. Exatamente. Aqui. E aí, você acabava se familiarizando com aquela situação, você acabava se acostumando a estar ali do lado. E aí teve uma situação muito engraçada. Em final de 2003... na época, o Campeonato Brasileiro tinha uma etapa em Poços de Caldas, chamada Baja do Café. E quem liderava o campeonato e fazia parte da nossa equipe era o Clever Kohlberg, com o Lorival Roldan navegando para ele.
E o primeiro dia de prova, o Lorival teve um problema pessoal e não pôde ir. Mas, assim, isso aconteceu na iminência de começar a prova. Tá. E aí virou naquela loucura, precisa jogar alguém dentro do carro, pegaram o Yusuf, colocaram lá dentro, e era uma especial curta, só que nós vencemos aquele especial. E aí, pô, na hora que aconteceu aquilo, eu falei, ó, é isso que eu quero. E aí eu comecei a navegar para um carro de desenvolvimento da Mitsubishi. A Mitsubishi tinha um carro à parte que era só para desenvolvimento. Então, eu corri aí em 2004 com esse carro, as etapas do Brasileiro. E aí, começo de 2005, na segunda etapa do Brasileiro, e aí eu vou poder contar, porque vocês vão conhecer bem essa figura, o navegador do carro oficial era o senhor Edgar Fabre, com o Maurício Neves pilotando. E eu navegando para o carro de desenvolvimento. Né? E a gente largou a primeira especial, meu carro quebrou o câmbio e eu fiquei no meio do mato lá parado, sem saber o que estava acontecendo na prova. Né? E quando vê, a equipe vai lá e me acha no meio do mato e fala, ó, pega teu capacete, pega tua planilha. Eu falei, como assim? Nós estamos quebrados aqui. Não, você vai navegar para o Maurício. Mas assim, com a prova em andamento. Já rolando. Resumindo, o Edgar tinha vindo de uma cirurgia, tinha passado mal na primeira especial, não conseguiria seguir a competição e a CBA falou, ó, pode seguir outro navegador desde que já esteja inscrito na prova. Tá. E aí lembraram que eu estava no meio do mato quebrado. Entendi. Eu falo, foi o resgate mais rápido, né? Foram lá, me pegaram, deixaram o piloto e o carro lá. E literalmente, no meio do deslocamento, me jogaram dentro do carro com o Maurício. E a gente terminou a prova, foram mais um dia e meio de prova. A gente, das 3 especiais que faltavam, a gente venceu 2. Terminamos o rally em segundo, só que nós fomos desclassificados. Porque depois descobriram que a autorização da CBA era contra o regulamento. E aí nos Mas só uma coisa rapidinha. Como que foi essa adaptação com o piloto? Porque a gente sabe que piloto e navegador é aquele casamento. Como que é, tipo, acabar um namoro e começar outro rapidamente? Assim? Na verdade, assim, eu treinava tanto com eles... Que já estava um entrosamento. Você já tinha um entrosamento, você já tinha uma familiaridade. A gente discutia dentro do carro os acertos do carro o tempo todo. Tá. Tanto que aí, logo na sequência, foi o Rally dos Sertões... E aí eu acabei correndo com o Maurício, os Sertões, e foi minha primeira legal participação. Escutar essa história do Yusuf, né? Que muita gente pode pensar que, ele deu sorte pra caramba. Olha o tanto que ele teve que trabalhar para estar no momento certo para poder dar sorte, né? Não, é verdade. Muito massa escutar isso. Parabéns, velho. São legais essas histórias. Eu quero saber de você também, Marco, como que você começou com essa história de querer andar de moto, mas assim, a tua formação, tua vida não tinha a ver com, não. Por exemplo, a sempre foi um hobby para mim. Sempre um hobby? Sempre foi. O que você faz ou fazia? Cara, já mexi com agronegócio, com produção de frangos, já com transportadora, fui mudando de ramo hoje, mexemos com loteamento, com cervejaria. Cervejaria? Fábrica de ração, é mesmo? Fazer uns chopp artesanal lá na região. Então, assim, pra mim sempre foi um hobby. Deixar claro que na nossa caneca aqui tá água, tá? Não tá o chopp dele, tá? Podia trazer, mas eu não trouxe aqui. Mas, assim, sempre foi uma paixão muito grande. Tá. Eu sempre coloquei o esporte em primeiro lugar na minha vida. Eu acho que até mais do que profissional. Porque eu aprendo muito com o esporte e eu consigo carregar isso, sabe? Eu tento aproveitar todos os ensinamentos. Eu já tive muito azar nas coisas. Eu me questionava bastante e falava, cara, isso tudo é aprendizado para a vida. E o rally, eu acho que ensina muito isso, né, Sérgio? A gente convive com tanta coisa, com tanta adversidade lá, com tantos problemas, com tantas decepções, alegrias, que a gente acaba absorvendo isso e carregando isso para a vida. Então, assim, é um estilo de vida. Fazer o rally, para mim, é um estilo de vida. Legal. Sou apaixonado mesmo, assim, pelo que eu faço. É legal. Já era para ter parado, mas eu não dou conta. Com aquela comichão na mão ali, né? Que não deixa parar. Mas agora vamos focar um pouco desse ano aqui. Depois a gente vai fazer umas idas e vindas aqui. Mas eu quero saber de você, Youssef, que você esse ano vai competir sozinho no carro. Que é uma coisa que muita gente não sabe, né? Porque geralmente tem um competidor sozinho nas motos
que tem até a categoria Self, que é a categoria do Marco específica, a gente vai falar um pouco mais sobre essa categoria também, qual que é a diferença da Self para a categoria de motos normais. Mas você, esse ano, Wilson, você vai sozinho dentro do carro. Mas de onde você tirou essa ideia maluca aí de, vou pegar um carro, não quero ninguém do meu lado e vou fazer sozinho isso daí? Cara, na verdade, Aliás, você já chegou a pilotar alguma vez antes ou não? Em prova, não. Primeira vez? Primeira vez. Então é mais louca ainda a ideia, é isso? Na verdade, sim, vamos lá. Foi uma soma de situações. Primeiro, que eu venho aí de 11 anos de dupla com o Giga, né, com o Giga Spinelli. Ganharam 3 sertões. Ganhamos né? 3 sertões, vários resultados muito bacanas. E depois do ano passado, a gente fez o Dakar. E na hora que terminou o Dakar, eu realmente me sentia que a minha carreira de navegador estava encerrada ali. Né? Eu tinha ficado muito chateado com as outras edições do Dakar que a gente não tinha conseguido finalizar. Tá. Então eu sentia que eu precisava fazer um Dakar e entregar. Falar, não, o Dakar é quase que uma terceira pessoa, né? Então, falar, não dá para sair perdendo. E aí, no ano passado, na hora que nós terminamos o Dakar e a gente finalizou, fizemos um bom resultado, eu falei, agora acabou. Já passei dos 40, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Então... Vou sossegar. Vou sossegar. Tá. E aí, eu estava num momento profissional novo, com uma empresa nova, trabalhando. Recebi vários convites ao longo do ano para navegar, mas falei, não é a hora, eu quero focar aqui. Só que é o seguinte, eu sofri muito durante os sertões. Sério? Estando do lado de fora. Os sertões do ano passado. Tá. Que você começou a ver as coisas e não tô lá. Louco, né? Então, assim... Não dá para ficar sabe o que eu fora. percebi? Que, assim, falei, eu não fui para os sertões para trabalhar. Tá. Só que eu não conseguia trabalhar. Ficava o tempo inteiro procurando notícia, falando com o pessoal, os caras me ligando. Então, assim, eu falei, se não é para trabalhar, então... Uma tela do computador separada vendo o resultado. Exatamente. Então, metade assim, do Excel, metade do negócio. Aí tirou o Excel porque eu só... Resumindo, eu falei, cara, não tem jeito de ficar fora. Tá. Né? O Dakar eu sofro menos por não estar lá. Agora o Sertões... Fica mais longe, né? Exatamente. Tá aqui do lado. E o Dakar Os amigos que estão ali. Exatamente. E o Dakar é muito sofrimento. Para falar a verdade, os Sertões, cara, é uma prova, eu sou muito suspeito para falar dos Sertões. Então, assim, me fez muito mal estar fora. E aí, desde o momento que, no meio dos Sertões, eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou correr o ano que vem. Tá. Só que eu vou pilotando. Né? Assim, na verdade, a história de pilotar também não caiu no colo. Assim, todos os últimos carros de competição da Mitsubishi, eu fiz toda a durabilidade dos carros pilotando. Então, eu falo assim, eu tenho mais de 10 mil quilômetros de testes. Tá. Então, não é que é uma coisa você que... Não estou querendo de paraquedas. Na prova, mas exatamente. Puta experiência. Exatamente. Então, assim, eu falei, eu vou. E aí começa a questão mais difícil. Que, assim, como que eu vou viabilizar isso? Sim. Né? Quais parceiros que eu vou chamar para estar nisso? E a gente sempre é acostumado, a vantagem de ser navegador é que hoje o navegador aqui no Brasil é extremamente valorizado. Então, assim, você está lá recebendo para estar lá, você é profissional para estar lá. E aí, quando eu virar e falar assim, agora eu vou pilotar e preciso achar um jeito de fechar essa conta. Né? E, ao mesmo tempo, eu tinha comigo, falei, vai ser edição histórica. Cara, ir lá simplesmente para correr, simplesmente não, porque, é um negócio maluco, mas eu queria fazer alguma coisa realmente diferente. Né? Alguma coisa que... E aí... De onde ele tirou essa ideia? Só que, assim, no Dakar, alguns já fizeram sozinho. Então, eu falei, se fizeram lá... Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer aqui? Tá. Aí eu falei, tem tudo a ver. Eu vou fazer uma forma que, para mim, vai ser um desafio enorme. Né? Eu não vou deixar de navegar, que é a minha raiz, a minha história. E eu vou ter um motivo muito forte para conseguir atrair meus parceiros, para conseguir estar em evidência, né, numa edição histórica. Então, vou desse jeito. E, imediatamente, minha primeira conversa foi com a Mitsubishi, porque, cara, já tem uma parceria, a minha história tá na Mitsubishi. Eu sou diretor de prova da Mitsubishi Cup, né? Fui 14 anos funcionário. E aí eu falei, a primeira coisa é o seguinte, você tá louco? O que você vai fazer? Não sei o que. Eu falei, gente, a ideia é essa.
É viável, entendeu? Assim, não estou falando uma coisa De outro mundo. Dá para fazer. É claro que tem toda uma preparação, Adaptação. eu vou ter algumas dificuldades em alguns momentos, em algumas situações eu vou ser menos competitivo, outras eu até vou ter uma ligeira vantagem, porque eu vou estar olhando a planilha e a estrada. E aí? E demorou um pouco a resposta, até que um dia a Letícia, que é a diretora de marketing, me ligou e falou: eu sei o seguinte, tá fechado, nós estamos juntos, se for mesmo, nós estamos juntos, carro, isso, aquilo, outro, conta com a gente. E aí caiu a ficha. Eu falei, caramba. Agora eu vou ter que ir. Agora, sabe quando você truca e aí pediram para abrir? Então, foi isso. Ainda bem que você estava com o zap. Exatamente. E aí eu tive, nós estamos em fevereiro já. Eu precisava viabilizar o restante, mas foi muito rápido assim, viabilizar, porque primeiro que tem os amigos e todo mundo pirou na história desde o começo. A gente apresentava para as empresas o que seria. Cara, foi assim, uma receptividade muito mais... É a primeira vez, exatamente, né? Que uma pessoa vai correr solo no Brasil. Claro que o regulamento permite fazer isso. Que muita gente fala, mas o regulamento permite que nunca ninguém quis fazer. Exatamente. Então, assim, por que ninguém quis fazer isso? Nos Bajas tem, mas nos Sertões, acho que não. Nos Bajas, principalmente o TV, o pessoal vai sozinho, porque nos Bajas você tem a sinalização. Então, facilita, né? Entendi. No cross country, não tem esse histórico, porque realmente, assim... permite, mas você vai disputando contra as duplas. Então, e outra, né, cara? Deu uma manutenção no carro, estragou alguma coisa, tem dois para mexer, né? Agora é tudo. Mas apesar que é o seguinte, você tá indo com uma equipe. Eu tô indo com uma equipe. Com uma equipe. Mas dentro da especial, só sim, dentro da especial, mas você tem uma equipe, tem um suporte. Agora, esse maluco aqui, o Marco, é o seguinte, o Marco, ele vai literalmente sozinho. É ele, uma moto, uma mochila e um pensamento, né? Uma aventura. Como que você que já competiu também em outras épocas com equipe, como que veio a ideia de, não, os Sertões é perrengue, os Sertões é sofrimento, eu quero colocar isso Eu escutei o Eliseu falando um negócio ali, já que eu vou fazer isso, eu quero fazer um negócio diferente. É mais ou menos a mesma coisa. Em 2017, eu tive uma experiência muito boa e muito triste ao mesmo tempo. Eu fiz uma puta prova até o 6º dia, quando eu era vice-líder no geral, com meia hora de vantagem pro terceiro, com chance de disputar o título, líder na minha categoria. Nossa, a prova maravilhosa, espetacular. E aí, larguei no último dia. Não, aí no penúltimo dia, minha avó faleceu. Mas antes, você que estava competindo aquela vez, assim, você já tinha essa dimensão de que, eu posso ganhar os Sertões? Ou você largou... Era um sonho, para mim, distante. Eu sempre estava ali entre os 5, mas existiam 3 pilotos ali na frente que a distância era grande, tanto de investimento como de treinamento. Os caras eram profissionais. Mas a prova, Sertões é Sertões, né? As pessoas foram tendo problema e eu fui conseguindo chegar e fui avançando. Mas aí no penúltimo dia recebi a notícia, minha família tentou me blindar de todo jeito, mas à noite tinha um amigo me mandou uma mensagem, meus pesos pelo falecimento da sua avó. Eu falei, como assim? Minha avó morreu? Então, assim, foi... E era um vínculo próximo? Minha avó era muito próxima, era um anjo, assim, pra gente. Então, assim, fiquei triste pra caramba, mas falei, eu não vou lá, eu quero me despedir dela com a imagem que eu tenho e vou partir pro último dia muito tranquilaço. Quero só completar. Você estava no 2º lugar nesse momento? Estava no 2º lugar. Tinha chance de pegar o primeiro? Não, estava distante. Mas estava tranquilo, tranquilo. Estava tranquilaço. E aí sempre tem que chegar, né? Só ganha quem cruza a linha de chegada, né? Então, é isso aí. Para chegar em primeiro, o primeiro tem que chegar. Né? Exatamente. E aí, cara, eu lembro que a hora que eu saí para a especial do último dia, era 9 horas da manhã, minha avó estava sendo enterrada nesse mesmo horário. Então, assim, eu fiquei, muito, muito tenso. Mas saí muito tranquilo. Eu lembro de estar passeando na prova, com 63 km, e a moto fundiu o motor. E aí, perrengue do caramba... Comecei a desmoronar assim na prova, mas falei, não, eu vou chegar. Amarrei minha cordinha lá e esperei um piloto para me rebocar. O Túlio chegou, me rebocou, 7 km até o abastecimento. Cheguei lá, desabei, chorando e tal, juntou as 2 decepções. Mas aí o bacana, que é um cara da CBM, virou pro Dimas e falou assim, olha, se o Marco conseguir um apoio, alguém para rebocar ele, mesmo que seja pelos próximos 200 km, que é foda,
ele tem chance, porque ele tava bem na frente ali. E aí, porra, juntei força ali, meus caquinhos, peguei a corda de novo, amarrei na moto e falei, quem eu vou pedir agora? E aí cheguei pro Danilo, que já tinha tido problema no começo da prova. Falei, Danilão, você tem coragem, cara, de me rebocar até o final da prova? Mas pode falar não, porque eu sei que isso é coisa de não pedir. Principalmente para amigo. Ele falou assim, amarra aí, vambora, cara. Não pensou 2 vezes, assim. Então ele foi um anjo. E aí me rebocou por 200 quilômetros e tal. Cheguei... O rebocar que você fala assim, é uma moto? Moto Moto com moto. Moto com moto, amarrado pela alheira. Tá. E aí uma corda de 5 metros. Então, assim, muitas lombas, a hora que o cara salta com a moto amarrada, ele tá... A hora que ele bate no chão, ele tá tracionando e você tá no ar. E aí ele te puxa, é tombo, caímos um monte de vezes. Assim, muito perrengue. Mas completamos, fui triste lá no finalzinho, mas ainda fui vice-campeão na minha categoria, fui 10º no geral, então assim, foi legal. Foi triste, mas foi legal, pela superação e tudo. Mas aí eu fiquei muito decepcionado e falei, eu vou parar com isso, cara, eu acho que já deu. Isso era um recado. Fiquei 2 anos afastado, 2018 e 2019. Aí começou a fazendo outras coisas, outras aventuras, tá? E aí, lembrando disso, falei, não dou conta de ficar fora, vou voltar. Mas voltar por voltar? Não, vou voltar de selfie. Que é uma categoria que está começando agora a ganhar evidência, né? E o que é a selfie? A selfie é onde o piloto não pode receber apoio externo de ninguém, nem durante a prova, nem depois. A gente tem que competir, chegou no final do dia, a gente que tem que lavar, dar manutenção, se tiver que trocar peça no motor, a gente tem que abrir, tem que fazer tudo. Então, assim, é uma prova que testa a gente no limite físico, psicológico, do sono, do cansaço, tudo ali. Sobre sono e cansaço, você já fez essa prova ano passado com o selfie? Fiz 2021 2020 e 2021. Como que é, por exemplo, a rotina no acampamento? Que, por exemplo, a turma, entre aspas, né, os Nutellas vão chegar ali, entrega o equipamento, né? Tem aquela provocada. Você não, você chega... Quantas horas você dorme? Se você dorme... Cara, quanto tempo é vendo as imagens ali. O ano passado, por exemplo... E vocês, aí até de dormir, vocês dormem nessas barracas aqui? Dorme nas barracas, isso. A gente é obrigado, a hora que chega, tem esse parque fechado aí. É um parque fechado dentro do rally. A gente chegou, a moto tem que ficar aí dentro. A gente dorme em barraca, toma banho ali dentro. Se a gente tiver que testar a moto, a gente tem que pedir autorização. E sobre descanso, sobre sono, aí, essa foto aí. Eu estava desmontando o motor o ano passado. No 3º dia, minha moto quebrou um anel. E aí, sorte que não parou na prova. Entendi. Eu vi que ela estava dando umas falhadas, difícil de pegar e tal. Falei, eu preciso desmontar. Essa noite eu dormi 45 minutos. 45 minutos. Então você fez uma especial, sei lá, 300 quilômetros. 5 horas de mais especial. o deslocamento, uns 500 quilômetros. E aí chegou para ter que fazer toda essa... E outra, apesar da gente ter noção... É diferente do Youssef, por exemplo, que é um cara que entende muito. Ele sabe como mexer, aonde chegar, o acesso das coisas. Eu tenho noção, mas eu não tenho a prática. Então, assim, para fazer a mesma coisa de um cara experiente, ele faz em 1 hora, eu faço em 4. É muito sozinho. Diferente. E sozinho. Porque às vezes, no teu caso, você tem... Mas você acha que esse diferencial de saber essa parte mecânica é literalmente um diferencial na hora da prova? Na hora de... Até quando você navegava, tinha alguém do seu lado, aquela... Pô, tá acontecendo alguma coisa, aí você já sabe pelo menos onde começar? Sem dúvida. Primeiro assim, o mais importante do teu conhecimento técnico é evitar a quebra. Eu acho que esse é o principal. Exatamente. A gente saber as consequências, a gente evita a quebra. Isso é muito massa. Exatamente, saber a hora de poupar, a hora de acusar, saber identificar uma iminência de uma quebra. Então eu falo assim, todo mundo falava muito, né, na minha parte navegador, falava para meus pilotos, tranquilo para você tem o Wilson do lado, que quebrar ele vai descer lá e vai consertar. Eu falo, cara, o consertar, você está perdendo tempo, você está deixando de ser competitivo. O grande diferencial é evitar a quebra, né? É conseguir passar esse conhecimento de uma forma que minimize a chance de ficar lá quebrado. Começou a ouvir um barulho, já tentar identificar de onde está vindo aquele barulho, o que tem que ajustar na pilotagem para que aquele barulho nos transforma numa quebra. Você começa a identificar um cheiro, né? A gente está tão acostumado, você já sabe, esse cheiro é diferencial, então pode estar acontecendo tal coisa. Esse cheiro é de água, eu estou tendo um problema de vazamento ou de superaquecimento.
Então, isso que a experiência técnica te leva para dentro da prova, né? A gente fala que no esporte a motor que o piloto ele identifica as coisas que é na bunda. Né? Tipo, você sente, né? Pô, tá escorregando alguma coisa. Você já conseguiu nos seus testes como piloto agora identificar? A sensação é a mesma do navegador de identificar às vezes Porque, por exemplo, se um pneu tá murcho, às vezes você como navegador não entende, mas o piloto entende. Sem já dúvida. pegou essa sensibilidade? Muito, muito. Eu falo, na hora que eu passei realmente do banco do navegador para o banco do piloto nos testes, toda a sensibilidade que eu tinha física, né, de perceber às vezes você conseguia perceber que um amortecedor estava com um rendimento um pouco diferente do outro porque o carro no salto desalinhava, isso do lado. Pilotando, você percebe muito mais isso. Né? Então, por isso que eu passei a ser esse piloto de durabilidade de teste, por ter muito essa sensibilidade, porque não é só rodar quilômetros, né? É ir ajustando o carro. Então, eu vejo, por exemplo, eu fico muito satisfeito, por exemplo, de estar correndo Sertões com um carro que eu fiz todo o trabalho de desenvolvimento, desde a prancheta até a durabilidade. Então, eu brincar, eu tenho uma intimidade muito grande com ele, né? Você conhece o carro? Exatamente. Tem um lado ruim, né? Tá. Eu não vou poder culpar ninguém. Se alguma coisa, quem foi o engenheiro que fez isso daqui, entendeu? Então, tem esse lado ruim. Mas, assim, você tem essa experiência, esse conhecimento e essa sensibilidade que a gente foi desenvolvendo, né? Desde a época da faculdade, que eu guiava os protótipos lá e a gente ficava tentando buscar 1/10 em cada volta, até hoje, com um carro de rally de 2 toneladas, ajuda muito. E eu tive alguns bons professores ao longo disso, né? E para mim, que para mim é marcante, né? Eu fiz 2 baterias longas de testes com o Nani Roma, né? Que é um professor e que assim do Dakar, exatamente, né? E que todo mundo no Dakar respeita ele como um piloto de desenvolvimento assim impressionante. E foi muito bacana os últimos treinos que eu fiz com ele de desenvolvimento, que a gente fez 100% dos testes juntos dentro do carro. Tá. E você conseguia discutir de igual para igual. Então, por exemplo, você saltava, ele virava e perguntava a você, o que você achou? Melhorou ou não melhorou, não sei. E você ia discutindo. Então, isso vai te afinando o conhecimento, isso vai ajustando a tua sensibilidade. Então, agora é realmente ter que colocar tudo isso. Vai ter uma categoria... Vai abrir uma categoria solo? Não tem uma Devia categoria. Abrir, né? Então, na verdade... Porque assim, esse ano você vai ser o percussor... Não. O meu negócio é 2 rodas. Mas eu falo até para abrir portas para outras pessoas depois. Eu acho que assim, hoje não, né? Assim, não vejo nenhuma previsão, ninguém falou nada, até porque a categoria você vai disputar contra as duplas normais, Sim. Né? As duplas normais é engraçado. Não, mas talvez eu acho fazer que pode igual ser a selfie, por exemplo. A selfie, ela não é uma categoria oficial dos Sertões. Sim, é uma ela subclasse. Estilo, é uma subclasse. Na verdade, eu estou disputando a Super Production e estou disputando o geral. Tá. E assim, o meu objetivo que a sua forma de disputa é a selfie. A forma de disputa é a selfie, mas com certeza eu quero ir bem na Super Production e quero ir bem no geral. Tá. E pelo contrário, eu acho que também vai ser o seu objetivo. Eu quero ser um selfie, cara, para mim ficar lá na frente. No primeiro ano que eu fui, igual você falou, tem hora que a gente tem que ser menos competitivo para nos proteger. Então, primeiro ano eu fui 12º geral, o ano passado eu fui 8º geral. Esse ano é uma prova gigante. Gigante, ela é boa e ruim. Mais chance de você se fuder, mas mais chance de mais gente se fuder. Tá. Então, assim, eu queria muito esse ano talvez ficar entre os 5 no geral. É um objetivo. Geral da Geral da moto. É um objetivo que eu coloquei na minha cabeça. Eu vou conseguir? Não, mas eu vou fazer meu trabalho para isso. Né? É isso. Rally, olha o que aconteceu comigo em 2017. Sim. Então, assim, eu não estou gorando ninguém. Pelo contrário, eu já vivi isso na pele. É porque é rally. E como o maior rally do mundo, tudo pode acontecer com todos. Esse é o ponto. O rally, os Sertões 2022 é o maior rally do mundo. Serão mais de 20 dias de competições, muita coisa interessante. Vai ter muita coisa realmente para você. Muita coisa. Passar. E o louco do Yusuf vai fazer sozinho dentro de um carro. Quero focar no negócio com você agora, Yusuf. É a adaptação. Porque a gente sabe, o piloto quando está no carro, tem o piloto, o navegador. Aí o piloto, entre aspas, só pilota, tem ali o volante, claro que ele faz mais pilota. E o navegador tem ali todo o equipamento dele, de carro, que é... Até depois eu quero saber do Marco como que é o comparativo com a moto.
Mas como que é transportar toda a parafernália do navegador para uma posição para você ajustar para o piloto? Isso está sendo difícil. Eu vou te falar que é um dos grandes desafios. Eu sempre tive uma característica como navegador, até pela parte do nosso conhecimento técnico, de tirar funções do piloto. Tá. Então, toda a parte de monitoramento do carro ficava comigo e não com o piloto. Uso do rádio, agora não pode mais, agora usa um aparelho de ultrapassagem, mas antes era rádio, sempre eu usava. Então, assim, eu deixava o piloto sempre muito concentrado na pilotagem. Então, ele tinha o display de marcha, tinha o contagiros e ponto. E eu fazia todo o resto. Melzinho na chupeta, né? Só pilotar. Só pilotar. Agora, eu sempre fui uma pessoa que eu usei muito equipamento, né? Sempre tive backup, sempre tive aquisição. E assim, não cabe tudo isso ali. Né? Porque imagina, eu vou estar pilotando. Não tem como você colocar. Exatamente. E eu preciso. Primeiro, preciso ver a estrada. Né? Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu fiz uma ordem de prioridade. Além da estrada, eu preciso primeiro ver a planilha. Então, eu vou vai usar a planilha eletrônica? A planilha eletrônica está proibida nos sertões. Até para os carros? Não, seria uma boa para você, né? Porque aí você ia otimizar espaço ali e tal. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar um roadbook de moto. Né? O Finato me emprestou e está me dando um cursinho lá. Então, eu estou posicionando o roadbook. A mesma navegação da moto. A mesmo aparelho. Que, em vez de estar com a planilha sendo um livrinho igual é no carro, você está num rolo, né? Então a planilha você tem um botão elétrico e ela vai rodando. Então eu vou estar usando um roadbook de moto, estou posicionando os odômetros, né? Tem o Stella, que é um aparelho que está embutido já o GPS e o aparelho de ultrapassagem, também estou posicionando. Então, estamos achando aí o melhor lugar. O carro está sendo preparado na Spinelli Racing. Não pode espaçar muito, né? Porque você tem que focar numa linha de visão. Sim. Você está olhando para a pista, no máximo que você pode fazer no carro, na moto a gente olha um pouco para baixo, porque está tudo em cima do guidão. Mas ali você já tem um volante muito próximo, né? Você vai ter que deslocar planilha, odômetro, Stella, porque se você ficar esparramando muito, vai ficar... Na moto, tua navegação realmente está tudo aqui e você tem um botãozinho no guidão que você consegue baixar o roadbook. Isso, a gente está com o botão de roadbook na mão esquerda, botão dos odômetros na mão esquerda, tá tudo ali, tudo na mão esquerda. Porque a mão direita, como você fica sempre movimentando para acelerar, não dá para controlar. Então, assim, nesse ponto vai ser muito mais fácil do que no carro. E no caso, o volante está virando. Também, que te limita completamente a visão. O Hans te limita muito. Tá. A estrutura do carro, principalmente porque como você tem toda a parte de roll cage, então você já tem uma visão muito restrita. São as barras de São as barras de tubo, a porta de fibra com acrílico, então já também tem uma visibilidade bem limitada. Isso quando está tudo limpo, né? Depois da primeira poça, já limita só... Você vai ter o raio de visão, é onde o limpador de para-brisa passa. E com os aparelhos todos ali. Então, realmente, eu estou colocando tudo de um lado só, né? Tudo vai estar bem central no carro, exceto os aparelhos de backup. Então, que eu preciso fazer? Se eu tiver um problema no odômetro, começar a usar o backup, e aí isso vai piorar. Mas são situações que a gente espera não usar, mas a gente tem que estar preparado. Se usar, vai ser por pouco tempo, exatamente. Até consertar. Então assim, tá sendo realmente um desafio montar o painel, achar estrutura para fixar tudo isso, né? Porque o carro não foi desenvolvido para esse formato, para esse uso. Mas o pessoal o carro está lá na Spinelli Racing, estamos preparando, estamos quebrando a cabeça e... legal. Vai ser curioso ver. Tem 15 dias de prova para ir ajustando também. Até terminar os Sertões vai estar perfeito. Não, o nosso papo está muito bom aqui, mas a gente sabe que nos Sertões, no rally, tem as tais curecas, né? Vocês que navegam, vocês sabem muito bem que são as curecas, são aqueles obstáculos, né? São 3 curecas no máximo, né? Isso. Então nós vamos para a pergunta 3 curecas aqui. Porque tá muito gostoso o papo, a gente tem que dar uma, né? Começar com você, Youssef, tá? Piloto, navegador, é aquela confiança absurda, é aquela relação. Como que vai ser para você confiar cegamente em você? Cara, eu acho que é confiar em 20 anos de carreira. Eu acho que assim, se eu não aprendi nesses 20 anos, eu não podia estar lá.
Então, realmente, é pegar toda a experiência, é pegar muito da experiência que cada piloto do meu lado passou. Então, eu falo sempre isso, eu tive a sorte de ter os melhores pilotos do meu lado, né? Vários vencedores dos Sertões do meu lado. Então, a gente vai aprendendo, vai absorvendo e como navegador também. Então, agora é pegar tudo isso e acreditar nessa experiência e falar, pô, eu tenho que realmente fazer o que o meu instinto e a minha experiência me proporcionou até agora. Agora 3 cuecas bônus aqui. Mas é uma coisa curiosa, porque assim, como que você vai lidar... Como que você vai lidar, por exemplo, que você não vai ter com quem discutir, às vezes, por exemplo. Como que você vai lidar com uma situação de que, pô, a minha anotação, essa curva, sei lá, era uma curva 2 e a curva, pô, é mais fechada do que eu imaginei. Como que vai ser esse trabalho mental? Essa parte psicológica é o que eu estou realmente me preparando bastante, porque o que acontece? Minha preocupação não é nem a discussão. Quando você está em dupla, é natural numa prova tão longa que o ritmo oscile. Tá. Então, por exemplo, quando eu estava navegando, meu tom de voz dava uma diminuída, o Giga falava, pô, Zé, dá um... E aí você volta. Uhum. Pô, você começar a perceber o piloto trocando marcha, uma rotação mais baixa, já mais perigoso. Acorda aí. Bora. Então, assim, realmente, eu não vou ter ninguém para fazer isso. Eu imagino como a moto tem esse desafio o tempo todo. Então, assim, o meu trabalho muito psicológico é isso. Eu me cobrar o tempo todo, porque eu preciso estar no ritmo seguro, competitivo, o tempo todo. Se você cair o ritmo, a chance de uma falta de concentração te levar a um erro, a um acidente, é muito grande. E se você também passar o ritmo, e aí você está assumindo riscos desnecessários para uma prova tão longa. Então, assim, manter nesse ritmo ideal, me cobrar para isso, vai ser realmente um desafio muito grande. Sensacional. Agora chegou a tua vez a 3 cueca, Marco. Vamos lá. Você comentou uma coisa durante o nosso papo aqui, que eu achei muito interessante. Que você falou assim... que eu até brinquei, perguntei se tiver uma categoria para carros sozinhos, você falou, não vou porque o meu negócio é 2 rodas. Você quer dizer que carro é mais fácil do que moto? Não acho que seja mais fácil. Mas é porque eu sou muito apaixonado com moto, cara. Eu não me vejo andando em 4 rodas. Vou te falar, eu dei uma volta em UTV há 2 anos, 3 anos atrás e achei até que o UTV parece muito... com a pilotagem, a agressividade, parece muito com moto. Tanto é que com vento na cara, com barro na cara. Tanto é que tem muito piloto de moto que, fugindo do risco dos acidentes que estão sempre iminentes aí, estão indo para o TV. Mas o carro já não tem tanto disso, do vento na cara ali. Já é uma estrutura muito, muito maior. Então, assim, o carro eu não iria. Até por questões financeiras também. Eu não dou conta de pagar a conta desses caras, não. Que esses caras pagam, não. Sensacional. Pô, que barato poder receber vocês aqui, 2 caras que vão fazer essas aventuras legais aqui. O Marco Antônio na categoria selfie da moto, não seja ele com ele mesmo, a manutenção. E o Yusuf Haddad, que esse ano não vai ter mais ninguém do lado dele no carro. Ele vai olhar para lá, quer dizer, vai olhar para a direita agora, né? Pôr a culpa em quem, vai né? botar a culpa em quem? Vai botar a culpa em você mesmo, Marco. Mas que legal. Muito obrigado pela companhia. Valeu demais. Boa sorte nas aventuras. Vê se você não vai... sair falando sozinho, porque com quem eu vou discutir aqui. Mas vai, com certeza. Não, mas... Vai cantar referência para ele mesmo. Você vai falar em voz alta? Cara, na verdade, assim, eu acho que falar não, né? Não navegar para mim mesmo, mas a ideia é ter algumas câmeras dentro do carro e tentar compartilhar com elas um pouco, legal. Né? Desabafar Deixa eu te perguntar, só interrompendo, pode? Claro. Na planilha, no livro, você não precisa decorar a referência, porque você está olhando uma a uma, né? Ou você chega a decorar. Porque navegando sozinho, você vai ter que começar a fazer isso, né? Então, na verdade, assim... Como é que... Porque na moto, é tipo assim, pelo menos 2 referências eu tenho que estar com ela na cabeça. Porque senão eu perco... As 2 próximas? Porque às vezes tem uma referência tão próxima da outra e o terreno é complicado que eu não posso me dar o luxo de tirar o olho da pista para olhar a planilha. Então eu tenho que colocar lá na cabeça e saber a hora que eu vou ter que virar. Legal. No carro... Eu vou ter que ter uma navegação muito parecida da moto, né, de decorar as próximas referências ali, pelo menos as 3 que estão ali no roadbook, né, que eu já venho pegando várias dicas com o pessoal das motos. Só que para mim uma coisa que me ajudou muito nisso foi que já há 2 anos a planilha está sendo entregue na iminência da largada. Sim. E no último Dakar, a planilha foi entregue no controle da largada.
Então, literalmente, você virava a página e era uma surpresa. Você não sabia o que tinha ali. Então, acho que isso vai me ajudar um pouco a navegar rodando ali e tendo a surpresa. Então, claro que você tem a preocupação. Vou te falar, todo mundo fala, pô, mas qual que é a tua maior preocupação? Eu falo que a minha maior preocupação hoje é a entrada de radar. Entendeu? Você virou o roadbook, o rolinho, apareceu ali uma entrada de radar. Sim. E você der uma vacilada e você já avançou tomar um penal por uma bobeira dessa. Entendeu? Sim. As dificuldades, os perrengues dos sertões aqui, que ainda nem começaram, mas você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez ao Marco Antônio, ao Youssef Haddad, boa sorte na prova de vocês, depois quero saber como foi essa experiência aqui. E, claro, agradecer a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sertões Cast. Tem outros programas, tem muita coisa por vir aqui. Como eu disse, esse é o maior rally do mundo e você vive todos os detalhes antes, durante e depois do Sertões 2022. Obrigado pela companhia, um grande abraço e a gente se vê no próximo Sertões Cast. Valeu. Valeu.